alto pra também se estourar a caixa, né? Chega mais, deixa eu ver, cadê a Marina ou a Kátia que fica na câmera 3? Não vai ter beijinho hoje? Final de semana? Chega mais. Vem aqui, vem juntinho, vem juntinho. Vai chegando, dá um abraço, dá um abraço. Sextou! Vamos junto? Até 7 da noite, com muita informação, com muito futebol, com energia lá em cima. E olha a dupla que eu tenho aqui do meu lado. Alex Miller! Marcelo Bazejo. Agora, atenção, você não fala. Bazejo, escuta, quem tá cantando essa música? You were born to be my baby. Baby, I was made to be your man. We got something to be. Quem é, Bazejo? Não é Bon Jovi? Ufa! Nota! Essa voz não era estranha. Não era estranha. O Bazejo nunca acerta o Bon Jovi, mas hoje, por um milagre, foi o diretor que falou. Não foi não. Foi não. Não, senão ele teria ouvido. Não foi não. Então tá. Chutou certo. Foi um bom chute. Não acredito que ele não conhece essa música, gente. Que ano você nasceu mesmo? 96. Que raio de geração é essa? Eu acho que... É Z, Millennium, não sei. Bacon, qual é? Hoje a gente vai falar sobre a grande vitória do Brasil contra o Chile. 1, 2, 3. Temos um chileno na nossa redação. Temos. E sofreu, hein? Que pediu para não ser identificado. Mas ele perdeu de 3, Chile. Chile, lembra que a gente combinou, hein? Segunda-feira. Tem ainda a apresentação de um reforço no Santos e também o balanço do São Paulo de entradas e saídas dos jogadores. Aí eu amo o Bon Jovi. E ele continua bonito até hoje. No Palmeiras, o assunto é a situação do meia Rafael Veiga. E teve treino aberto do Corinthians no CT Joaquim Grava. Neoquímica Arena recebe a NFL e hoje é o grande dia. Vai mostrar ele, diretor? Gabriel Grande, tá lá! Faz tchauzinho, Gabriel! Faz tchau pra mamãe! Aê, Gabriel Grande é hoje! Vai estar ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Gabriel, que é do nosso núcleo de mídias digitais, hoje tá ao vivo aqui pelo Gazeta Esportiva. Turma, segura na poltrona, porque hoje o programa tá daquele jeito, mas tem dia. Turma, a gente já volta e eu começo com uma notícia muito triste, viu? O jornalista Cass Felliger faleceu hoje aos 59 anos de idade depois de complicações causadas por um câncer. A Cass trabalhou como repórter aqui, na TV Gazeta, na década de 1990 e vinha há muitos anos desempenhando a função de assessor de imprensa. Ele exerceu o cargo no Palmeiras, também foi assessor direto de diversos grandes nomes do futebol, como Luiz Felipe Scolari, Roque Júnior, Deco, Daniel Alves, Hulk, Rafael Veiga e muitos outros. A gente presta aqui a nossa solidariedade à esposa, à família, aos amigos do Cass. Puxa, é uma grande perda, um assessor de imprensa muito querido. Essa é uma foto atual do Cass. Um cara assim, super batalhador, que o tempo todo, assim, até o último instante, sabe, se dedicando, trabalhando. E, enfim, eu vou guardar com muito carinho os momentos legais que a gente teve e a gente só tem a agradecer por ele aqui. Lutou pela vida até o último minuto. A Patrícia, uma guerreira, a esposa dele, ao lado dele até o último segundo, sempre buscando, com esperança, com alegria de lutar pela vida, né? E hoje a gente tem essa notícia. Eu conheci o Cass desde 97, quando ele foi assessor de imprensa do Palmeiras, né? E a partir dali ele foi um precursor na profissão, né? De assessor de imprensa no futebol. Depois dele, os outros todos vieram e até hoje temos grandes profissionais da área. Graças ao Cass Felliger, que foi realmente um visionário, né? Que colocou ordem na casa em muitos momentos, em outros a gente reclamava dele, mas sempre respeitando o espaço de cada um. E o Cass, sem dúvida nenhuma, foi um exímio profissional, né? Como você bem falou, Michele, ele cuidou da carreira de muita gente, o Alex, o Felipão. Nossa, quanta gente importante, né? O Daniel Alves até há pouco tempo. E ele era assessor, assim, como ele já tinha também sido jornalista, ele não era aquele assessor que dificulta,
sabe? Não. Eu sentia, ele defendia muito os seus assessorados, Sim, né? sim. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma aproximação conosco, né? Então isso eu achava essa troca Acompanhava muito o legal. trabalho da imprensa, quando Muito, ele achava que precisava entrar em muito. contato com o jornalista, ele entrava para explicar, para argumentar. Há 4 meses, mais ou menos, ele me ligou, porque eu critiquei o Rafael Veiga aqui no programa, e ele ficou quase 1 hora comigo no telefone para me convencer de que o Rafael Veiga, apesar de não estar no seu melhor da forma, tinha também coisas importantes. E ao mesmo tempo ele agradeceu quando eu falei do Daniel Alves aqui, que tinha tomado pancada do mundo inteiro, e depois que as provas evidenciaram que ele era inocente, aí pouca gente falou. E eu vim aqui, sempre defendi que tinha que esperar, enfim. Não, ele continuou sendo jornalista, né? Não me Sem dúvida. expressei mal, é que quando ele parou de trabalhar na repórter, reportagem, isso, como né? repórter. Mas ele tinha ele entendia o trabalho do jornalista e ajudava muito a gente também. Fica aqui os nossos sentimentos a casa. O Gazeta Esportiva segue com a vitória do Brasil ontem sobre o Chile pelas eliminatórias. Dá uma olhada. O trabalho con Estevao lo han feito en Palmeiras primeiro e depois o está fazendo o Chelsea neste momento. Ha entrado muito bem en la Premier League, que não é uma liga fácil, e creo que o jogo de hoje ha feito muito bem, ha marcado o primeiro gol, trabalhado bem com a equipe. Él tiene, creo, posibilidades para melhorar su jogo e para aportar mais ao equipe. E aí, gostaram da atuação do Brasil? Ou vocês acham que era o Chile, então foi fácil, tinha que Michele, ganhar mesmo? Eu respeito, claro, quem pensa diferente, mas eu achei o Brasil, por exemplo, até a hora em que o Estevão fez 1-0, ou seja, aos 38 do primeiro tempo, tinha aquilo que eu normalmente costumo considerar como um domínio estéril. Ou seja, o Brasil tinha posse de bola, não deixava o Chile passar do meio campo, até pela fragilidade da seleção chilena, bola para lá, bola para cá, virada de jogo, as finalizações tentadas sempre caíam em cima dos adversários ou iam para fora. Faltou qualidade na hora de decidir as jogadas, tanto é que o goleiro do Chile não tinha sido acionado nenhuma vez, o uniforme limpinho, até a hora em que saiu o gol do Estevão, às 38 do primeiro tempo. Tem gente que considera que o Brasil estava amassando o Chile, que não dava espaço para o Chile respirar, não tocava na bola, então o Brasil estava jogando muito. Mas para mim, pro meu jeito de analisar futebol, eu prefiro aqueles times que de repente nem tenham tanta posse de bola, mas sejam mais agudos, mais incisivos, que criem mais possibilidades de gol, sabe, que façam o goleiro trabalhar. E o Brasil, para mim, estava muito morno. Estava tentando ali, mas de uma maneira bem mais ou menos. E aí o Estevão fez um belo gol, recurso de quem sabe jogar bola, deu uma puxeta ali, era o que tinha para fazer. E depois, no segundo tempo, naturalmente, contra uma seleção hoje que é o Ibis da América do Sul, o Brasil fez 3-0 e se tivesse que fazer mais, teria feito. Hoje é muito clara a prioridade, eu concordo com o Alex, faltou mais eficácia do Brasil no campo de ataque, sobretudo no primeiro tempo, mas eu acho que a prioridade ainda é arrumar a defesa. Os 3 primeiros jogos do Ancelotti à frente da seleção, o Brasil não sofreu gols, e isso é um ponto importante, porque quando você não sofre gols, você está mais próximo da vitória, e aí sim entra o próximo passo do Ancelotti. Tornar esse ataque do Brasil, né, mais orgânico, com uma fluência maior para chegar ao gol do adversário com mais naturalidade. Para mim, o ponto alto de ontem foi o Luiz Henrique. Esse garoto joga muita bola. É uma pena ele ter se transferido para o Zenit da Rússia. Tem bola para jogar num clube com muito mais expressão, numa liga muito mais competitiva. A gente viu o que ele fez ontem no segundo tempo contra o Chile. Ele mudou o jogo. Dos seus pés saíram os outros 2 gols do Brasil. Então é uma grata surpresa. Ele se credenciou sim como um dos possíveis convocáveis para a Copa do Mundo. E agora é esperar para ver como que vai ser esse time contra a Bolívia. O Ancelotti teve só 2 treinos com o elenco completo, não dá para a gente exigir muito, mas é nítida a evolução do Brasil, embora o Chile, como o Alex falou, não seja parâmetro. Muito bem. Tem novidade de hoje sobre a seleção brasileira. O meio-campista Andréas Pereira, que ainda nem estreou pelo Palmeiras, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. O jogador assume a vaga do atacante Caio Jorge, que foi cortado por causa de lesão muscular. O que vocês acharam da opção pelo Andréas Pereira?
O Andréas Pereira, claro que vai ficar muito feliz por ter sido lembrado, né? Mesmo não jogando ainda pelo Palmeiras. No primeiro momento eu achei estapafúrdia essa convocação, porque do jeito que a informação saiu, né? Caio Jorge cortado por lesão, Andréas Pereira convocado em seu lugar. Você para pensar e fala, poxa, o que tem a ver? Então, se o Caio Jorge foi cortado, convoca um outro centroavante, convoca o Vitor Roque, convoca um outro jogador que o Ancelotti possa observar e não um camisa 8, né? Mas claro que a gente tem que ponderar outras situações, como por exemplo o Casemiro ter sido suspenso para o jogo contra a Bolívia. Então ele perde um jogador ali dessa posição e o Andréas Pereira estava já aqui perto, na América do Sul, treinando em ritmo de jogo, porque veio há pouco tempo lá do Fulham da Inglaterra. Então ele acaba ocupando a vaga, na verdade, do Casemiro e não do Caio Jorge, que fica por isso mesmo. O Brasil tem outros atacantes no banco ali que podem ocupar essa vaga em um jogo que não vale mais nada para o Brasil. Muito bem. Jogaço, Messi, como sempre, fazendo o que a gente espera que ele faça. Pois é. Né? E foi o último jogo dele, né? Lá na Argentina, então um jogo assim, histórico, né? Histórico, quem né? Viu... E depois do jogo, inclusive, ele falou que ainda não garante a sua participação na Copa do Mundo do ano que vem, o que eu acho que é apenas uma forma cautelosa de analisar os fatos. Ele não tem aquela coisa esbaforida assim, né, de querer falar do futuro, até pela idade, falta quase um ano para a Copa do Mundo, de repente a gente não sabe como ele estará lá para março, abril do ano que vem, mas eu acredito, pelo jeito que ele se cuida, pelo profissional que ele é, a tendência é de que ele ainda esteja em alto nível para disputar a sua última Copa do Mundo. É complicado, né? A gente sabe que o parâmetro do futebol norte-americano ele vai bem abaixo da elite global e é essa elite global que o Messi vai enfrentar na Copa do Mundo. Então, a gente precisa analisar se de fato o camisa 10 da Argentina ainda pode render o que nós nos acostumamos a ver dentro de campo. Mas é inegável que a presença dele é esperada, deve acontecer, ele é mais comedido nessa questão, mas foi muito bacana ontem a gente ver a emoção dele, né? É um jogador tão comedido, se emocionar antes da bola rolar, no hino nacional, ao lado dos filhos, enfim, é o último jogo oficial dele em solo argentino. É claro que deve haver amistosos, um amistoso de despedida também, certeza. Mas essa partida contra a Venezuela marcou talvez o que deva ser o último jogo oficial do Messi em solo argentino. Isso é um detalhe. Um monstro. Isso é um detalhe. Foi 3-0 para a Argentina, Michele, mas se o Flaco Lopes estivesse em campo ia ser 6-0. O Scaloni não colocou o Flaco Lopes nem no banco. Senão você ia ver o que ia acontecer. Muito bem. Ainda falando do futebol do nosso continente, a Conmebol anunciou ontem à noite punições pela confusão no jogo entre Independiente e Universidade de Chile no dia 20 de agosto pela Copa Sul-Americana. Você lembra daquela briga absurda nas arquibancadas do Estádio Libertadores da América? Então, o clube argentino, que era o mandante, foi eliminado do torneio. Assim, a Laú está automaticamente classificada para enfrentar o Alianza Lima nas quartas de final. Além disso, os dois times também serão obrigados a jogar com portões fechados nos próximos 7 jogos em casa em torneios da Conmebol. O Independiente se revoltou com a decisão, considerou a punição injusta e pediu para que a Conmebol devolva itens do clube que estão no museu da entidade. O que vocês acharam disso tudo? Olha, eu acompanhei essa briga de perto, eu estava trabalhando com essa história lá no site e, ao meu ver, eu acho que as duas equipes deveriam ter sido eliminadas. Porque tanto o Independiente quanto a Universidade de Chile tem culpa sim, tem responsabilidade sim. A briga, aliás, começou pela postura da torcida da Universidade de Chile. Então, a Universidade de Chile se classificar automaticamente, para mim, saiu muito barato. Agora, só a Conmebol sabe quais foram os critérios adotados para essa decisão, no mínimo controversa. Eu concordo, eu acho que as duas equipes deveriam ter sido excluídas da competição, porque a torcida, apesar de ter sido do time mandante, não brigou sozinha, não brigou com ela mesma. As duas tiveram participação direta em toda a confusão. Mas não teve uma que começou? Então, Michele, não sei que seja, mas o jeito que foi, a gravidade depois foi piorando coisas, tudo, né? O negócio foi muito feio. Foi uma ação que gerou uma reação. Não estou justificando. Não tem justificativa, né? não tem. Não tem justificativa. Mas, por exemplo, quando um jogador
ele apanha em campo e revida e dá uma cotovelada no cara. Os dois são expulsos, não um só. Porque o cara que revidou, apesar de ter feito uma reação a uma ação, ele também é punido com cartão vermelho. Espera um pouquinho, então, quem foi expulso é a que jogou a cadeira? Que começou? Eu tô dando um exemplo. Não, eu sei. O Independente foi punido. O Independente foi quem reagiu à postura da torcida da Universidade de Chile, que era visitante. É, isso. Entendeu? Quem começou? A Universidade de Chile. Foi eliminada? Não. Então tinha que ser. As duas tinham que ser. As duas tinham que ser. Sabe por quê? Ao meu Porque ver, assim, as duas tinham que sabe ser. por quê? Se você reage, você vai ficar apanhando também? Tipo, que Se você nem não reage, você vai ficar apanhando. É isso. Você falou... Colocaram você a torcida visitante no setor de cima da torcida do Independente. Então eles tacavam coisas, quebraram privada e tacaram pedaços de privada na torcida do Independente. Uma hora a torcida do Independente... todo mundo tinha que ser punido, Todo mundo, na verdade. Todo mundo mundo tinha que ser punido, né? Não Porque... só. É muito... Foi muito violento também. Quem reagiu, reagiu com muita violência Transcendeu também. a uma simples ação e reação. Foi uma ação e reação com consequências muito sérias. Desproporcionais, porque E sem nenhum policiamento, um absurdo. A Comebol deveria ser desclassificada, porque não tinha... Ela deveria se não policiou, autodesclassificar, colocaram incompetentes, colocaram eles em cima, mas enfim. Na obra, a gente começa agora o nosso giro de repórteres e o Thiago Salazar está na nossa redação de esportes para falar do reforço que foi apresentado hoje pelo Santos. Boa noite, Salazar. Quem chegou lá na Vila? Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vitor Hugo, jogador revelado pela categoria de base do Flamengo, se destacou por lá, saiu do Brasil por um tempinho, vem para o Santos por empréstimo até o meio do ano que vem. Joga ali ou como camisa 10 ou como camisa 8, ou seja, deve ser companheiro do Neymar no meio de campo do Santos. E, aliás, a presença do Neymar no Peixe foi fundamental para o Vitor Hugo ter escolhido o time da Baixada Santista para jogar nessa próxima temporada. Dá uma olhada. Tinha outras opções, mas a partir do momento que o Neymar manda a mensagem, eu acho que assim, é algo que faz a diferença com certeza. O Neymar foi o jogador que me fez me apaixonar pelo futebol quando eu era mais novo, então assim, sempre acompanhei muito, é um ídolo para mim, então acho que isso pesou sim. Ele mandou mensagem dizendo que tava na torcida para que desse certo, para que eu pudesse vir ajudar, e eu acho que isso foi fundamental sim para que eu estivesse aqui hoje. Bom, o Santos contou com o Neymar para trazer o Vitor Hugo, mas não sabe se vai poder contar com o Neymar na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Isso porque na Arena MRV, todos sabemos, o gramado é sintético. E agora vem a informação bastidor. O Neymar não quer jogar em gramado sintético, em nenhum gramado sintético. Só que o Santos está ali, brigando para fugir, descolar de vez da zona do rebaixamento. Pode até voltar à zona do rebaixamento se de repente perder para o Galo, dependendo da combinação de resultado. Então, uma situação complicada. A informação que eu tenho é que o Neymar não quer jogar, mas está ciente da pressão para cima dele para que ele entre em campo sim. Ele não tomou a decisão ainda, não bateu o martelo, e o Santos e a comissão técnica estão literalmente esperando, aguardando, porque não haverá ingerência. A decisão será do Neymar e não do Santos, nem do Vojvoda. Só que, para pensar no time, pelo menos o Vojvoda tem que saber se o Neymar vai querer ir para o jogo ou não vai querer ir para o jogo. Tô certo ou tô errado, meus amigos? Tá certo ou tá errado? Zé e Alex. Essa linha de raciocínio do tá pressionado, né, o Neymar? Salazar é a correta, porque, tá bom, o Neymar tem a prerrogativa, por tudo que ele representa, de escolher, de decidir se ele quer ou não jogar no gramado sintético. Só que essa decisão, pelo menos internamente, tem que sair hoje, amanhã no máximo. Por quê? Porque já pensou o Vojvoda, trabalha o time com o Neymar durante toda a semana, na semana que vem, aí 2 dias antes do jogo o Neymar fala, ó, não vou jogar, é sintético. Pomba, ele trabalhou 10, 15 dias com o Neymar no time, para chegar na hora H e não ter o Neymar para colocar para o jogo, fica um negócio muito sem sentido. Então o Neymar lá dentro fala com o Vojvoda, ó, você pode até me treinar tudo, mas não vou jogar no sintético. E aí o Vojvoda treina a equipe titular com um substituto para o Neymar, ou então o Neymar encara essa pelo menos, vai para o sintético porque o time precisa dele, se perder pode entrar na zona do rebaixamento, então o Santos precisa do Neymar e para com essa frescura aí também, porque o Neymar precisa
encarar com mais seriedade as coisas. E aí, Com Marcelo? esse tipo de postura, eu vejo o Neymar se colocando acima do Santos Futebol Clube, coisa que ele não deve fazer, até porque a situação do Santos não é nada boa no Campeonato Brasileiro. O time corre sérios riscos de rebaixamento novamente, um clube que até pouco tempo atrás jamais havia caído para a Série B, hoje enfrenta o risco real de cair pela segunda vez. Ô, Bazejo, quem escala o jogador? Em tese o técnico, né? Em tese o técnico, mas com o Neymar a gente sabe Gente, que... mas o que é isso? Ele ainda não decidiu se joga ou não. Não, isso é um descaso, sintético? Isso é muito... Eu entendo também o lado do jogador. O Ah. Neymar não é o primeiro a ter esse tipo de postura. O Luiz Soares, quando jogava Conversa no Grêmio, com também o tinha técnico. essa postura de não atuar em gramados sintéticos. Mas eu vejo o Neymar se colocando acima do clube e num momento em que não é possível fazer isso, porque o clube precisa dele em todos os jogos para se livrar do rebaixamento ou do risco de rebaixamento o mais rápido possível. Eu achei bem estranho isso. Aí ele tá se colocando acima do Santos, entendo o lado dele, mas aí ele conversa com o fisiologista, conversa com o treinador. No gramado natural ele também está se machucando. Bom, eu vou dar um recado aqui. Por noite, Má, o que você separou pra gente do Tricolor? Oi, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira. Olha, eu separei para vocês um saldo desta janela de transferências do São Paulo, aqueles que chegaram e aqueles que saíram. E a boa notícia, ainda mais o São Paulo que está passando por um momento financeiro aí bastante conturbado, é que houve um saldo positivo, porque muitos dos atletas vieram aí de forma ou por empréstimo ou então estavam livres no mercado. A gente preparou uma arte aí para vocês, olha só, chegadas no São Paulo. Teve o Gonzalo Tapia, que veio por empréstimo do River Plate. O Rafael Tolói, que estava livre no mercado depois de não atualizar, não renovar o seu vínculo com a Atalanta. O Mailton, aí sim, teve o perdão de uma dívida junto ao Metalist lá da Ucrânia, um valor de mais ou menos 600 mil euros. Aí teve essa questão por uma compra do Paulinho Boia lá em 2021. E o Rigoni, que veio por empréstimo também. Tem também o Juan Dineno, que veio, mas foi na janela um pouquinho antes da Copa do Mundo de Clubes, que teve toda aquela janela que outros clubes brasileiros ali também e que participavam do Mundial conseguiram fazer essas contratações. Agora, as saídas do São Paulo geraram dinheiro para o clube. Então, o lateral Ângelo, que é do Sub-17 do São Paulo, ainda tem 16 anos, teve aí um valor de 31,7 milhões de reais vindo para o São Paulo do Strasbourg, da França. Também o meia Matheus Alves assinou um contrato com o CSKA da Rússia e o valor foi aí de 38 milhões de reais, ele que já foi para lá. E o meia Lucas Ferreira, que também era muito utilizado pelo técnico Subeldia, anterior ao Crespo, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 10 milhões de euros, o que dá aí essas três vendas, mais de 130 milhões de reais, um saldo positivo então para o São Paulo, lembrando, é claro, que alguns outros jogadores renovaram o empréstimo, o caso do Marcos Antônio, como eu falei para vocês, do Juan Dineno também, o Juan Tressoldi, por exemplo, não conseguiu renovar o seu contrato com o Sassuolo para cá de empréstimo, teve todo esse balanço aí, mas eu quero saber de vocês, gente, aí em relação a essa janela de transferências, não veio o Marcos Leonardo, é verdade, houve muita frustração, mas por outro lado foi bastante positivo também, não é? Antes de voltar por aí, São Paulo treinou aqui hoje no CT da Barra Funda, treina amanhã também para o compromisso só do próximo final de semana, dia 14, com o Botafogo. E a novidade do dia foi a presença do Rigoni aqui, mas só amanhã é que ele vai pro gramado de fato para treinar com os companheiros. Tá certo, gente? Bom final de semana para vocês. Obrigada, Má, por todas as informações. E aí, Bazejo? Essa é a realidade do São Paulo. São Paulo precisa vender jogador para tentar equilibrar o fluxo de caixa, não há outra alternativa. E ao mesmo tempo que ele perde alguns atletas, ele tem que repor essas saídas, mas com investimentos muito baixos, muito discretos. O São Paulo pouco gastou nessa janela de transferências, aproveitou oportunidades de mercado para não deixar o técnico Hernan Crespo na mão. Você pode discutir se os nomes que chegaram são tão bons quanto os nomes que saíram, mas os nomes que saíram também são promessas, ninguém sabe no que eles vão vir a ser como jogadores de futebol. Ainda assim, eu vejo o elenco do São Paulo um elenco muito equilibrado, é um elenco que talvez não esteja entre os melhores do país em termos de nomes,
mas coletivamente o Crespo tem conseguido dar liga nessa equipe e o São Paulo vai aí para essa reta final de temporada com boas perspectivas. Na Libertadores, vamos ver se esse sonho do tetracampeonato se confirma, mas de fato Palmeiras, Flamengo, todos esses times ainda estão muito à frente do São Paulo. Eu só tenho uma curiosidade para passar para quem está nos acompanhando, o Rigoni, né, que está voltando ao São Paulo depois de 3 anos, e ele não fez uma grande sequência nesse período. Em 3 anos ele marcou só 7 gols e deu 7 assistências. No mesmo período, por exemplo, que saiu o Thiago Volpi do São Paulo, no mesmo momento, o Thiago Volpi como goleiro já tem 16 gols, ou seja, o Thiago Volpi na carreira tem mais gols em 3 anos do que o Rigoni tem de participação de gols. 7 marcados, mais 7 assistências. Vamos ver se no São Paulo ele consegue se reinventar e ajudar o time, né? Ele foi contratado para ajudar e não para ficar ali no banco como uma estátua, né? Muito bem. O nosso contato agora é com a Neoquímica Arena, mas não é sobre jogo do Corinthians, não. Hoje tem futebol americano na Casa Alvinegra. E quem traz as informações pra gente é o Gabriel Grande. Boa noite, Gabriel. Como é que tá o clima por aí? Boa noite, Michele, Bacégio, Alex Pereira e a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje eu estou aqui na Neoquímica Arena para acompanhar o início da temporada da NFL, a maior liga de futebol americana do mundo. E hoje, a partir das 9 horas da noite, teremos o confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Os ingressos estão custando a partir de R$2.000, mas isso não impede do público de vir aqui não, viu, Michele? Mais de 47 mil pessoas está sendo esperado hoje na Neoquímica Arena. O grande destaque da partida fica por conta do quarterback Patrick Mahomes, tricampeão da liga e considerado por muitos o melhor jogador de futebol americano da atualidade. O hino nacional brasileiro ficará por conta da cantora Ana Castela. E para os supersticiosos, o vencedor no ano passado aqui no Jogo do Brasil também foi campeão da liga. Será que o Brasil traz essa sorte de campeão? Isso aí a gente vai descobrir ao longo do ano. É isso aí, Michele. Dá pra ver que tá com muita gente aqui, o pessoal já tá chegando. E é isso aí. Qualquer coisa que você precisar, eu vou estar aqui. Olha, o ambiente, muita gente chegando, 40 mil pessoas, muito legal, hein? Muito legal. Imagina, o ingresso mais barato, R$2.000. R$2.000. Você imagina a renda desse jogo aí? Nossa, rapaz. 40 mil, já deu... Espera um pouquinho, 40 mil milhões, vezes R$2.000? 8 milhões, não é isso? 8 milhões, é isso, Fini? Faz a conta. Mas é isso mesmo. Faz a conta. Somos de humanas, mas não somos burros, né? Sensacional, sensacional, que incrível, muito legal. Valeu, Gabriel Grande. Grande, Gabriel. Ó, depois vocês vão conferir a cobertura completa aqui no Gazeta Esportiva e também nas nossas redes sociais, tá? A cidade de São Paulo vai receber um verdadeiro show de basquete nesse mês de setembro. Você não entendeu? Estou falando do Harlem Globetrotters, que enviou 2 atletas para uma visita à nossa Fundação Casper Libero. Dá uma olhadinha na reportagem. Você aí já ouviu falar em Harlem Globetrotters? Os Harlem Globetrotters, viajantes do mundo, vão desembarcar aqui no Brasil para uma série de 25 apresentações que prometem muito basquete, muita ação e, claro, muita diversão também. My name is Corey Thunderlaw. This is my teammate Sunshine. We are part of the world famous Harlem Globetrotters. And why Sunshine? Why Sunshine? Oh, because anywhere I go, you can't dim my light, of course. Look at the glow. My nickname is Thunder. When I was first joined the team, I was just dunking so hard and it was just making a loud sound. And one of my coaches, gave me the nickname Thunder and it stuck with me. A história do Harlem Globetrotters é repleta de história, com H maiúsculo mesmo. O time nasceu em 1926 com a missão de dar mais visibilidade a jogadores negros, que eram excluídos das ligas oficiais de basquete norte-americanas e depois também rompeu com outras barreiras, como a de gênero. This is my second year with the team, yes. And what can you say about these 2 years? I think it's been an amazing experience to be in a position where I'm surrounded by not only just great athletes, but men, of course. So I get to represent for all the little girls that are out there to just show them that you can be you and you can still play basketball. I wear a bow in my hair, I have nails on, there's sparkles on my face. So I'm just really trying to make a difference for the little girls to
kind of just dream big and just know that they can do anything. We have a rich history. You know, we're going on, next year we'll make 100 years that the Globetrotters, we're the pioneers of a lot of things you see in basketball, whether it's the no-look pass, the alley-oop pass. Now we have the 4-point shot. A última vez em que eles estiveram no Brasil foi em 2017 e agora serão 25 apresentações espalhadas pelo Brasil. Em São Paulo, o show acontecerá no ginásio do Ibirapuera no dia 28 de setembro. The Globetrotters, we've been to over 126 countries and territories around the world and all good reviews. If you love to smile, if you love to have a good time, if you love to have something that you can do with your family and love to feel a part of the action, there's no other game than the Globetrotter game to be at. So shoot it the same way, the exact same way. But see, you just move, now stay right here. Right there, perfect, exact same, don't change anything. She's gonna make it, she's gonna make it. Because I would just go like this. Doido. Vida louca. Vida louca. Living a vida louca. Living a vida. Muito legal, Basquete Show. Corinthians abriu as portas do CT para a imprensa acompanhar uma parte do treino de hoje, comandado pelo técnico Dorival Júnior. Só o Corinthians é legal, só o Corinthians abre as portas da esperança. E o repórter Alexandre Silvestre conferiu cada detalhe dessa novidade. Traz tudo para você agora. Roda, roda. Janela para a imprensa aberta por alguns minutos hoje no treino do Corinthians. Deu para ver alguma coisinha da atividade desta sexta-feira de muito sol e calor em São Paulo. Entrevistas não. No máximo, desejar um bom dia para o elegante executivo Fabinho Soldado. No campo, notamos as ausências de Ranielli com lesão na coxa e Carrilho, que operou o tornozelo. Machucados seguiram o cronograma de tratamento fora das 4 linhas. Os 5 convocados para a data FIFA, obviamente, não estavam presentes. Martínez, Romero, Félix Torres, Memphis Depay e Hugo Souza. O holandês volta da Europa na segunda. O goleiro vem de voo fretado da Bolívia para o Brasil. Chega na madrugada de terça para quarta. Ambos enfrentam o Atlético Paranaense dia 10 na Neoquímica pela Copa do Brasil. Os outros 3 devem iniciar no banco de reservas. Na ida, 1-0 em Curitiba, gol de Guinegão, que nesta manhã não teve moleza não. Marcação forte em cima do garoto. Dorival Júnior vai contar com o retorno do lateral direito Mateuzinho, poupado no derby por causa de dores musculares. Olha ele aí de cabelo descolorido e recuperado, livre, leve e solto junto da rapaziada. Assim como Yuri Alberto, feliz da vida. O centroavante é o artilheiro do Coringão no ano com 13 tentos assinalados. Operou a tal hérnia inguinal há 3 semanas e antecipou o retorno. Já dá para abraçar o amiguinho numa boa. Arrancar sem medo, fugir da marcação, buscar um passe mais longo, no vazio e até perder um gol. Por isso a importância desse período só de treinamentos aqui no CT Joaquim Grava, para colocar o pé na forma, ajustar, calibrar a pontaria, montar bem a defesa, armar o meio-campo, o ataque, a estratégia para o jogo decisivo da próxima quarta-feira em Itaquera. É o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Furacão. Vale vaga na semi e o Corinthians pode até empatar, que avança de fase. Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Acho que temos um desafio muito grande pela frente, que é a Copa do Brasil, e depois a sequência do Brasileiro. É manter o foco que a gente tem tendo. A evolução defensiva começa desde os nossos atacantes, meio-campistas, para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor.
e é um ponto muito importante para nós. Muito bem. Agora, o que vocês vão falar? O Corinthians, ele está conseguindo sobreviver de uma maneira muito melhor do que muitos poderiam imaginar em relação aos tantos desfalques que ele teve. E desfalque de dinheiro também. Dinheiro e de jogadores por contusões, né? Ele conseguiu empatar com o Palmeiras, o que foi um grande resultado pelas circunstâncias. Palmeiras sem nenhum desfalque praticamente, o Corinthians esfacelado. Na Copa do Brasil, ganhou do Atlético Paranaense fora e tem uma vantagem gigantesca de poder empatar em casa para se classificar. Sim. E os jogadores machucados vão aos poucos recuperando, o Yuri Alberto está voltando, o Memphis já voltou. Então, assim, o Corinthians está se ajustando aí, se ajeitando do jeito que dá, pelo menos dentro de campo, sob o comando do Dorival Júnior. Não dá para esperar muita coisa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o timing já passou para o Corinthians. Quando a gente pensa em uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, por exemplo, eu acho muito improvável que o Corinthians alcance isso até o final do ano. Mas na Copa do Brasil eu vejo o Corinthians com bons olhos, eu vejo o Corinthians numa situação muito parecida, por exemplo, à situação do Dorival mesmo no São Paulo em 2023, em que o time não vinha fazendo um grande campeonato brasileiro e conseguiu bater campeão da Copa do Brasil, porque é mata-mata, porque envolve uma série de outros fatores. E eu acho que o Corinthians pode sim chegar até a final da Copa do Brasil, não vai ser fácil, acredito que o Timão passa pelo Atlético Paranaense, vai para a semifinal, mas aí depois tem que encarar, se eu não me engano, o Cruzeiro, né, Alex? A tendência é essa. A tendência é que encare o Cruzeiro, que já é uma equipe que briga pelo título do Campeonato Brasileiro também, mas eu vejo o Corinthians como um clube que tem que focar na Copa do Brasil e ir no Campeonato Brasileiro tenteando só para não se aproximar da zona de rebaixamento. Perfeito. Esse é o cenário ideal para o Corinthians, lutar pela Copa do Brasil, que é algo plausível, não é algo impossível. E no Campeonato Brasileiro não pode passar sustos, né? Neste momento, aparentemente, ele não está mal na tabela em relação ao rebaixamento, porém ele tem jogos a mais do que outros times que estão abaixo dele. Sim. Então a gente tem que esperar um pouquinho mais e o Corinthians precisa se preocupar com isso. Mas a Copa do Brasil é uma competição muito palpável para ele tentar ser campeão. Ganhar. Dá, claro que dá. Dá muito para o Corinthians ganhar. É o que tem para ganhar esse ano. É o que tem para ganhar. Né? Bom, e você também tem que ganhar. Muito torcedor do Palmeiras se pergunta qual é a situação do meia Rafael Veiga. Pois bem, o José Paes foi buscar a resposta e conta tudo agora. Boa noite, Zé. Tem previsão de quando o Veiga vai voltar a jogar? Pois é, Michele, sem previsão ainda, né? Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. A boa notícia é que o Veiga já está entregue à transição física aqui na academia de futebol. Inclusive hoje fez alguns trabalhos no gramado aqui do CT do Palmeiras, ele aqueceu junto com todo o grupo de jogadores, depois fez um trabalho à parte no campo aí junto com o núcleo de saúde e performance aqui do Palmeiras. Veiga está sendo muito blindado pelo Palmeiras nos últimos dias, né? Tanto na questão emocional quanto na própria questão física. Ele se machucou, né? Não joga desde o último dia 6 de agosto, partida contra o Corinthians, derby importante aí da Copa do Brasil. De lá para cá, nada de jogo para ele. Sentiu uma lesão no pubis, mas já se recuperou e agora está entregue aí à parte física. Vamos acompanhar alguns números do Rafael Veiga nessa temporada de 2025, uma temporada atípica para ele comparado a outras temporadas agora aí, 2024, 2023, o Veiga nesse ano de 2025. Tem 33 jogos com a camisa do Palmeiras, fez 20 deles como titular em outros 13. Começou no banco, mas entrou na partida, marcou 3 gols e deu ainda 8 assistências, muito pouco, né? O Veiga, depois que ele perdeu aquele pênalti lá contra também o Corinthians no jogo no Campeonato Paulista, né? No segundo jogo da decisão do Paulista lá na Neoquímica Arena, depois o desempenho dele não foi mais o mesmo, né? Com a camisa do Verdão. Mas a expectativa, claro, da torcida palmeirense é de que ele volte muito em breve a desempenhar o bom futebol, perdeu um pouquinho de espaço aí para o Maurício, mas a torcida do Palmeiras continua nutrindo aí um amor muito grande pelo Veiga, por tudo que ele fez nos últimos anos com a camisa do Palmeiras. Palmeiras que segue trabalhando aqui no CT, né, de olho na partida contra o Internacional. Pois é, jogo que acontece no próximo dia 13 de setembro, pertinho aqui no Allianz Parque.
pertinho da academia de futebol, partida do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras fez um treino aqui importante no CT, né, aqui na academia de futebol, treino ali em campo reduzido, depois em um outro momento trabalhando a parte ofensiva, também a parte defensiva. O Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, tem 43 pontos conquistados, tem um jogo a menos em relação ao líder Flamengo, está na terceira posição e agora está focando aí no Brasileiro, porque depois, no final do mês agora de setembro, ali no meio final do mês de setembro, tem 2 duelos importantes contra o River Plate da Argentina aí, partidas válidas pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Andrés Pereira foi convocado lá pela seleção brasileira, entregue então aí a Carlo Ancelotti, depois retorna aqui, claro, para dar sequência aí ao seu trabalho junto com o time do Palmeiras. Tá certo, Michele? Beijo grande para todo mundo e tchau! Tchau e boas férias, Zé, pra você, viu? É? O Zé sai de férias, volta daqui 20 dias. Beleza. Um beijo, bom descanso, meu querido. Rafael Veiga, o que você achou de tudo que o Zé falou? É uma missão que, se o Abel Ferreira conseguir vencer, vai ser uma das grandes vitórias dele no comando do Palmeiras em 5 anos de trabalho. Porque o Rafael Veiga foi o jogador dos mais decisivos nos títulos principais do Palmeiras nesses últimos anos, só que já há 2 anos praticamente ele caiu demais de produção em meio a contusões, a lesões e fatores emocionais e psicológicos. Então Rafael Veiga, se conseguir voltar a jogar pelo menos perto do que já jogou pelo Palmeiras, será considerado como se o Palmeiras tivesse contratado um grande reforço para a sequência da temporada. Porque de um bom tempo para cá, o Veiga é tido quase como uma carta fora do baralho. Então agora é a chance do Veiga, recuperado de um problema no pubis, o que para um jogador é muito difícil, ele tem que estar 100%, problema no pubis dói muito, é como se o cara levasse várias agulhadas durante um jogo, durante os treinos, é muito difícil. É na virilha? É perto, né? Região pubiana. Então você tem problemas se você não curar essas contusões, essas lesões no pubis. Então o Veiga recuperado disso. Tinha, não tinha uma coisa vários assim? jogadores. Em 2010 ele teve esse problema. Tem muitos que recuperar, então é uma coisa complicada mesmo. O joelho e pubis são as piores lesões para um jogador de futebol. Se ele tiver 100% recuperado e o Abel conseguir botar na cabeça que ele pode voltar a ser importante e decisivo, aí sim o Veiga pode retomar, porque a idade para isso ele tem, nem 30 anos ainda. É, jovem, né, Basejo? Não, é jovem ainda e o Veiga não precisa ser o titular absoluto, incontestável do Palmeiras como um dia ele foi. Hoje o Palmeiras ele tem elenco, o Abel Ferreira ele tem opções para manter o time competitivo, mesmo sem o Veiga como grande protagonista. Tô torcendo pelo Veiga, gosto muito dele. Mas já acabou, diretor? Já? Ah, olha, obrigada, Nossa. Alex, obrigada, Tá bom. Basejo. Domingo tem mesa redonda com o ex-jogador Gum e o jornalista Márcio Canuto. Verdade, meus amigos! Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo pra vocês, excelente final de semana. Fui.